Entre adiamentos, refilmagens, greves e outros problemas, Capitão América Admirável Mundo Novo está chegando e nesse vídeo eu vou te contextualizar sobre a linha do tempo que levou a esse filme. Então, se você tá perdido ou não tem paciência para assistir toda a filmografia da Marvel para entender os personagens que vão estar nesse filme, não se preocupa que eu te explico e ainda comento todos os problemas que a produção de Capitão América Admirável Mundo Novo enfrentou. Mas antes de começar, considere deixar um like e se inscrever no canal, isso me ajudaria bastante, tá bom? Valeu! A linha do tempo completa dos personagens, a criação do soro do super soldado e os Hulks passa por cerca de 11 filmes da Marvel, 3 séries do Disney Plus e a gente começa, é claro, pelo primeiro Capitão América. Lançado em 2011, Capitão América, o primeiro Vingador, nos apresentou a origem do soro do super soldado em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Steve Rogers, muito magricela, é repetidamente rejeitado pelo exército, até que é surpreendentemente recrutado para o experimento do super soldado, liderado por Abraham Erskine, com auxílio de Howard Stark. Steve se prova durante o treinamento do exército e conhece Peggy Carter, até que é finalmente injetado pelo soro e se torna o Capitão América. Inicialmente uma ferramenta de propaganda do exército, ele eventualmente assume a posição de herói e se torna uma máquina de matar nazistas. Howard Stark presenteia ele com um escudo feito de vibrânio e durante uma missão contra as forças da Hydra lideradas pelo Caveira Vermelha, Johann Schmidt, e o seu capanga, Arnim Zola, Steve aparentemente perde o seu melhor amigo Buck Barnes depois dele cair de um desfiladeiro. Capitão América por fim consegue derrotar o Caveira Vermelha e consegue parar um ataque nuclear por pousar um avião em um mar gélido. Ele então passa décadas congelado até que é encontrado pela SHIELD e é convidado pelo Nick Fury a se juntar aos Vingadores. O Incrível Hulk de 2008 mostra Bruce Banner, interpretado por Edward Norton, trabalhando em uma empresa de sucos no Brasil, que está sendo caçado pelo general Thaddeus Ross, interpretado por William Hurt, com a ajuda do soldado Emil Blonsky. Ele conta que a radiação gama que criou o Hulk era parte de um projeto do governo que tentava recriar o soro do super soldado. Blonsky toma o soro do super soldado enquanto Bruce está fugindo com a filha do General Ross, Betty Ross, interpretado por Liv Tyler, que graças a vazamento sabemos que também vai estar no filme. Bruce começa a se comunicar com o Mr. Blue online, que mais tarde a gente descobre que é Samuel Stearns, interpretado por Tim Blake Nelson. Ele confessa que está mais interessado no potencial divino do sangue do Hulk e usa isso para transformar o Blonsky no Abominável. É depois disso que ocorre um incidente que cai um pouco de sangue do Hulk em uma ferida aberta na cabeça de Stern, fazendo com que ela aumente de tamanho. Essa é a última vez que a gente vê o personagem no filme, mas ele vai retornar em Admirável Mundo Novo como o vilão conhecido como o Líder. O filme acaba com o Hulk conseguindo derrotar o Abominável, pra então a gente ver uma cena pós-crédito de Tony Stark indo se encontrar com o General Ross pra dizer que ele gostaria do Hulk na equipe dos Vingadores. Foi inclusive essa cena pós-crédito que fez vários fãs da Marvel acharem que a gente já ia ver um pouco do Hulk vermelho, mas no final das contas acabou que levou um pouco mais de 10 anos pra isso acontecer. A gente vai então pro primeiro filme dos Vingadores de 2012, onde agora o Hulk é interpretado pelo ator Mark Ruffalo, e nele a gente vê o personagem se juntando com os heróis Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, Thor, Gavião Arqueiro pra lutar contra o Loki na famosa Batalha de Nova York. Eles conseguem derrotar o vilão e isso chama a atenção de Thanos. Corta para 2014 com Capitão América e o Soldado Invernal, onde Steve Rogers conhece Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, um ex-soldado das Forças Aéreas que tem um grupo de apoio para veteranos do exército e usa um traje com asas de um projeto experimental chamado de Falcão. Os dois, com a ajuda de Natasha Romanoff, descobrem que a SHIELD foi invadida por forças da Hydra com a ajuda do fantasma do Zola, versão IA. Nesse filme descobrimos que o melhor amigo de Steve, Buck Barnes, ainda está vivo e sofreu uma severa lavagem cerebral para se tornar o assassino conhecido como Soldado Invernal. Steve, Natasha e Sam vão contra o governo americano para deter a Hydra de assassinar metade da população do país. Em Vingadores Era de Ultron, os Vingadores precisam salvar a Terra mais uma vez, dessa vez do Ultron, criação de Tony Stark e Bruce Banner, uma inteligência artificial que foi longe demais. Sam Wilson se torna parte oficial dos Vingadores no final desse filme. Ele volta a aparecer em Homem-Formiga de 2015, quando Scott Lang tenta invadir o complexo dos Vingadores. Eles brigam, mas Scott consegue fugir.
Em Capitão América Guerra Civil de 2016, uma missão que acabou em tragédia dos Vingadores leva o governo americano a criar um acordo de regulação para super-heróis, o Tratado de Sokovia. O General Ross retorna nesse filme como secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele insiste que os Vingadores assinem um acordo, mas a equipe está dividida. T'Chaka, rei de Wakanda, é assassinado em uma reunião da ONU e seu filho, o príncipe T'Challa, ou Pantera Negra, se junta ao time do Homem de Ferro buscando vingança pela morte do seu pai contra o Soldado Invernal. Nesse meio tempo, Tony Stark recruta o Homem-Aranha para o seu time e Steve se junta com o Homem-Formiga, Wanda, Gavião Arqueiro e Sam Wilson para proteger o Buck. Os heróis se enfrentam em um aeroporto em Berlim e descobrimos que quem estava por trás de tudo era o Barão Zemo, que estava no controle do Soldado Invernal e queria vingança contra os Vingadores depois de perder sua família durante a Batalha de Sokovia. Tudo dá errado quando Tony descobre que foi o Buck, ainda sob o controle da Hydra, quem matou seus pais em 1991, o que resulta numa briga épica entre Tony, Buck e Steve. Tudo termina com Steve e Buck conseguindo fugir, Rhodey é gravemente ferido e o resto da equipe do Capitão América é presa. O filme acaba com uma cena do Capitão tirando Sam e o resto da equipe da prisão. Seguindo a linha do tempo da Marvel, os eventos de Viúva Negra de 2021 vêm em seguida. Nele, a gente vê brevemente o secretário Ross procurando a agora fugitiva Natasha Romanoff, enquanto ela, junto da sua irmã, Yelena Belova, tenta resgatar as viúvas negras da base aérea conhecida como Red Room. Em Capitão América Admirável Mundo Novo, vamos conhecer uma ex-viúva negra, Ruth Bath-Sarah, uma super-heroína israelita nos quadrinhos, mas que nessa nova versão da personagem é uma ex-viúva negra. Mais sobre isso depois. Em Vingadores Guerra Infinita de 2018, os fugitivos Steve Rogers, Natasha Romanoff e Sam Wilson voltam ao Complexo dos Vingadores depois de receberem uma mensagem de Bruce Banner contando sobre a ameaça de Thanos e seus seguidores. O secretário Ross está de volta, dessa vez com uma projeção que exige que eles sejam entregues às autoridades, só para então ser ignorado por Rhodey. Sam e os outros vão para Wakanda procurando uma alternativa para conseguirem salvar o Visão de ter a Joia da Mente roubada. Tudo isso termina na épica Batalha de Wakanda, onde nossos heróis infelizmente falham em impedir Thanos de juntar as Joias do Infinito. Thanos estala os dedos e perdemos Sam Wilson, Buck Barnes, e mais tarde descobrimos que o secretário Ross também é blipado. Em Vingadores Ultimato, 5 anos se passaram desde o estalo e os heróis são apresentados ao seu primeiro sinal de esperança depois de todo esse tempo, quando um recém-libertado do Reino Quântico, Scott Lang, apresenta a possibilidade de viajar no tempo com o uso de tecnologia quântica. Os Vingadores se juntam para recolher as joias ao longo dos últimos anos para reverter o estalo. Mas uma versão do passado do Thanos segue eles até sua linha do tempo, que culmina em uma grande batalha, com o Sam Wilson sendo o primeiro a retornar com o resto da equipe. Os Vingadores vencem, mas acabamos perdendo Tony Stark e o secretário Ross volta a fazer uma aparição, dessa vez no funeral. Steve Rogers volta no tempo para devolver as joias e volta como uma versão muito idosa do personagem que decidiu viver sua vida nos anos 40 ao lado de Peggy Carter. Ele então passa adiante o escudo do Capitão América para Sam Wilson, que deve assumir o título do herói. Nos filmes, essa é a última vez que a gente vê o personagem até então, mas a história continua na série do Disney Plus Falcão e Soldado Invernal de 2021. Na série, Sam não se sente pronto para assumir o manto do Capitão América e doa o escudo para servir como um símbolo. No entanto, o governo acaba passando o escudo adiante, dessa vez para John Walker, interpretado por Wyatt Russell, para ser o novo Capitão América. Sam então conhece a Zaya Bradley, um super soldado negro apagado da história que foi torturado e preso pelo governo, o que planta mais dúvidas na cabeça de Sam. Ele começa a trabalhar com Joaquim Torres, vivido por Danny Ramirez, em algumas missões para o governo, mas acaba se juntando com Buck Barnes e o Barão Zemo para parar um grupo de militantes que roubou o soro do super soldado. John Walker então vai longe demais ao executar publicamente um membro do grupo usando o escudo do Capitão América. Ele é exonerado do cargo, mas é convocado por Val Cooper para ser o agente americano. Sam começa a treinar com o escudo, ganha um novo traje projetado em Wakanda
e junto com Bucky e John Walker consegue impedir um ataque a líderes mundiais. No final da série, a Zaya Bradley ganha uma sessão especial no Museu do Capitão América contando sua história, e Joaquin Torres acaba herdando o traje antigo do Falcão. A série na época foi um super sucesso e foi responsável para a Marvel aprovar um projeto do Capitão América do Sam Wilson e com o retorno dos roteiristas da série. Mas agora vamos falar de Eternos. Nesse filme, descobrimos que existem entidades cósmicas conhecidas como Celestiais que são os responsáveis pela criação do mundo. Eles se alimentam dessa energia até o dia da imersão, onde o Celestial Tiamont destruiria a Terra. Os Eternos, que até então eram os protetores desse processo, criam empatia pela humanidade e param a imersão, deixando Tiamont preso em um estado marmorizado no Oceano Índico. E depois de anos dos fãs da Marvel perguntando por que ou como nenhum super-herói sequer mencionou o robô gigante abraçado à Terra, Tiamont finalmente vai ter o seu momento agora em Admirável Mundo Novo. Outro personagem que também retornou lá do filme do Incrível Hulk de 2008 foi o Abominável, que apesar de ter tido uma participação maior em She-Hulk, também apareceu em Shang-Chi. Não se preocupe, eu tô pulando o She-Hulk porque nenhum desses personagens deve voltar em Admirável Mundo Novo. Pra fechar, vamos falar rapidinho sobre Invasão Secreta. A série gira em torno de um grupo de Skrulls conspirando contra Nick Fury depois de anos se escondendo na Terra. Lá, a gente vê o presidente James Ritson declarando guerra contra os extraterrestres, mas agora o presidente parece ser Thaddeus Ross, interpretado por Harrison Ford depois da morte do ator William Hurt em 2022. Agora falando sobre o processo de produção do filme. Como eu falei, depois do sucesso da série, a Marvel anunciou o filme do Capitão América do Sam Wilson em julho de 2022 na San Diego Comic Con, intitulado Capitão América Nova Ordem Mundial, previsto para sair no dia 3 de maio de 2024. O filme seria dirigido por Julius Onah, ele ainda é o diretor do filme, e as gravações começariam no começo de março de 2023. Já em agosto de 2022, durante a D23, o elenco foi anunciado, assim como o retorno de Tim Blake Nelson do Incrível Hulk de 2008. Em outubro daquele mesmo ano, Harrison Ford foi anunciado como Thaddeus Ross, e acredite se quiser, o produtor do filme, Nate Moore, confirmou que a ideia original era não continuar a história com o presidente Ross, mas foi o próprio Harrison Ford que procurou a Marvel e o Kevin Feige para interpretar um personagem no universo. E é óbvio que o Zé Boné não perdeu a oportunidade de colocar ele como Hulk vermelho. O filme começou a rodar em março de 2023, mas então a greve dos roteiristas começou em maio. Na época, a Marvel disse que gravaria o máximo que conseguissem sem os roteiristas no set, o que por si só já não é o ideal. E naquele mesmo mês, o lutador de WWE, Seth Rollins, foi visto no set e era apontado como interpretando um membro da Sociedade da Serpente. Em junho de 2023, outra mudança. Foi anunciado que o filme passaria a se chamar Capitão América Admirável Mundo Novo. Isso se deu depois de diversas críticas apontando que Nova Ordem Mundial era um termo utilizado para conspirações antissemitas. Ainda naquele mês, a produção correu para terminar as gravações em vista da greve dos roteiristas, que começaria em julho, e foi durante essas últimas semanas das gravações que aconteceu o primeiro adiamento do filme para julho de 2024. Daí em diante, a Marvel passou por maus bocados. Entre os fracassos de bilheteria e o processo contra o ator Jonathan Majors, em novembro de 2023, depois da greve dos roteiristas, a Marvel decidiu adiar o filme pela última vez, agora com estreia prevista para o dia 14 de fevereiro de 2025 nos Estados Unidos. Tudo isso porque o filme ainda não estava 100% pronto. Em maio de 2024, diferente do que muitos insiders dizem, o filme passou por apenas 22 dias de refilmagem para incluir cenas com o ator Giancarlo Esposito, que agora assumiria o papel de líder da Sociedade da Serpente e aparentemente substituindo o lutador Seth Rollins.
Agora vamos falar de coisa séria, porque em julho de 2024, a presença da personagem Ruth Bader Sarah causou uma série de controvérsias. A presença de uma personagem que fazia parte do Mossad, inteligência especial de Israel, não foi bem visto pelo público em vista do conflito entre Israel e o Hamas na época. Grupos palestinos pediram pelo boicote do filme e a Marvel respondeu dizendo que eles iriam usar uma outra abordagem para a personagem. Eles vão manter sua origem israelense, mas o alter ego de Sabra não será usado no filme. Ao invés disso, a personagem será uma ex-viúva negra que agora faz parte do alto escalão do governo americano. Depois de tudo isso, Capitão América Admirável Mundo Novo está pronto, e se o resultado valeu o processo, a gente só vai descobrir no dia 13. Comenta aí embaixo o que vocês esperam do filme, porque eu já falei demais. Tchau!